falar sobre o chamado de módulos de características aspectuais. Não sei se essa é a melhor tradução, uma tradução ao pé da letra, que é o Aspectal Feature Models. Tem aqui nesse livro sobre isso, que eu estou adotando, e tem também no artigo. Então, a bibliografia dessa primeira parte da aula aí é as duas coisas. Eu tinha feito com base no artigo, depois eu revisei com base no livro, mas tem um pouquinho de coisa que ela tem no artigo. Mas basicamente qualquer ideia. A gente viu programação orientada a aspecto e viu programação orientada a característica. Duas coisas parecem separadas, independentes, cada um tem a sua linguagem de programação. Por exemplo, Aspect-J para programação orientada a aspecto, Array para programação orientada a característica. Você pode usar o FeatureDR e configurar ele para fazer os merge das coisas com aspecto. Pode configurar ele para fazer a merge das features com features ou com os refinamentos, com Composed Array. Então você pode escolher um ou outro, mas não necessariamente você quer um ou outro. Na verdade, você pode querer os dois. São dois mecanismos poderosos, tanto aspecto quanto refinamentos ou características. São mecanismos poderosos que têm suas vantagens, né, suas forças e suas fraquezas. Então, pode ser que o desenvolvedor não queira escolher entre um ou outro. Por exemplo, no trabalho em grupo de vocês. Talvez vocês não queiram escolher entre aspecto e características. Vocês querem usar os dois. Um grupo pode querer usar os dois. E aí, como que eu faço? Então, esse trabalho que eu proponho no Aspectal Feature Models, ele diz, na verdade, você não precisa escolher um ou outro. Pode combinar os dois, só que o ideal seria ter guidelines, ou ter diretrizes, ter regras ou sugestões de quando usar um mecanismo. Em que situação eu devo usar aspecto, em que situação eu devo usar característica. Então, o artigo e o capítulo do livro, a seção do livro, gira em torno disso, é uma discussão de em que situação é melhor usar aspecto e em que situação é melhor usar característica. Em que situação é melhor programação orientada a aspecto, em que situação é melhor usar programação orientada a característica. De tal forma que os programadores possam usar o melhor de cada um dos mundos, dos dois mundos. Então, eles fazem uma comparação em duas dimensões. Então, a comparação, eles comparam em relação às características, ou código, os interesses em homogêneo ou heterogêneo. Então, se o código é homogêneo, quer dizer que ele é igual ou muito parecido em várias partes, ou se ele é heterogêneo, que é o código característico, ele é diferente em várias partes. Ou se a mudança de código vai ser uma mudança estática ou dinâmica. Uma mudança na estrutura do software ou uma mudança no comportamento do software. Então, é feita essa discussão nessas duas dimensões. Vou começar pela primeira, que é homogêneo versus heterogêneo. Os interesses homogêneos e os interesses heterogêneos. Então, primeiro definindo o que é um interesse homogêneo, seria um interesse transversal, né? Um interesse transversal homogêneo, aquele interesse que ele está replicado em várias partes do código, então ele afeta o programa em vários pontos, que na linguagem de orientação a aspecto é chamado de join points, ou pontos de junção. Então, ele afeta o programa em vários pontos de junção, mas ele aplica a mesma extensão nesses vários pontos, quer dizer que ele é o mesmo código que aparece em várias partes, por exemplo, em várias classes, em vários arquivos, em vários métodos. Então, essa que é a definição aqui de um mesmo ponto de extensão, seria um mesmo código que deveria ser aplicado em vários pontos do programa, múltiplos join points. Isso é o homogêneo, o heterogêneo seria parecido, mas as extensões são diferentes. Então, é um interesse que ele está em vários pontos do programa, em vários pontos de junção do programa, e ele, na verdade, são coisas diferentes, são diferentes códigos, diferentes extensões. Então, se pensar na característica, no primeiro caso, a característica é o mesmo código em várias partes do programa, que vai ser adicionado. No segundo, a característica são diferentes códigos em diferentes partes do programa. A gente pode representar isso graficamente, talvez fique mais fácil de visualizar, usando a sintaxe Aspect-J. Então, vamos supor que essa caixinha de baixo aqui é um aspecto. Se você tem um interesse homogêneo, você vai ter um aspecto, um device, por exemplo, um adendo aqui, ele vai introduzir o mesmo código em várias classes. Por exemplo, na classe A, B e C vai receber exatamente o mesmo código. Isso é muito comum em login, por exemplo. Naquele exercício que a gente fez do xadrez, tinha um dos códigos que era bem homogêneo. Se eu não me engano, era da mensagem de erro
peão, me lembro que estava só invalid movement, alguma coisa assim. Então, você poderia usar o mesmo advice para introduzir o mesmo movimento ilegal em vários pontos do código, várias classes ou em vários métodos da mesma classe. Seria homogêneo, e o heterogêneo seria em cada local você vai introduzir um código diferente. Então, na classe A você introduz um certo código, na classe B é outro diferente do A, e na classe C é outro diferente do A e do B. Então, o lado esquerdo aqui seria o homogêneo, e o lado direito seria a extensão heterogênea. Certo? Essa definição é importante só para a gente poder discutir, então, em qual situação usar feature, ou refinamento, em qual situação usar aspecto. Então, quando você está tratando interesses heterogêneos, é mais normal você usar ou classes ou features, porque o aspecto não vai trazer vantagem nenhuma. Você vai ter que colocar um aspecto para cada join point. Então, não é que ele seja ruim nesse caso aqui, só que você não tem nenhuma vantagem em usar aspect-j, usar aspecto para interesses heterogêneos. Então, colaborações entre classes tipicamente é heterogêneo, por quê? Porque classes, elas cooperam e normalmente o código que tem numa classe é diferente do código que tem em outra classe. Então, essa aqui, a discussão aqui, que se você tem funcionalidades diferentes, códigos diferentes, você pode implementar com classe. Se você quiser que isso seja plugável, por exemplo, configurável numa linha de produto, pode implementar com feature, porque também tem essa ideia de que você vai incluir um novo código com refinamento, com a feature. Inclusive, tanto o livro quanto o artigo, ele às vezes usa refinamento, às vezes usa módulo de feature, o módulo de característica. Então, no slide também aparecem os dois termos. Então, se o interesse é heterogêneo, não tem muita vantagem usar aspecto, você pode usar classe, porque a colaboração de classe normalmente é heterogêneo, ou pode usar características, são os modos de características, refinamentos, para implementar esse interesse heterogêneo. Agora, se for homogêneo, não. Se for homogêneo, o aspecto ele é mais poderoso, ele consegue evitar uma replicação que talvez, se você usar só orientação a objeto, ou usar programação orientada a característica, você não consiga evitar tal replicação. Então, o aspecto ele tem esses mecanismos de ponto de corte e adendo, um conjunto de ponto de corte, que são um conjunto de ponto de junção, que é o ponto de corte, com o mesmo advice, o mesmo adendo, aí você consegue escrever o código uma única vez no advice e introduzir ele em vários pontos de junção por meio do ponto de corte. Então, você acaba evitando replicação. Então, o aspecto aqui, ele sobressai, porque ele tem um mecanismo mais forte para evitar essa replicação. Então, aspectos evitam a replicação, enquanto se for usado a programação orientada à característica, o que deve acontecer, ou provavelmente vai acontecer, é que cada refinamento vai introduzir o mesmo código, vai ter replicação daquele código em vários refinamentos. Então, tem o refinamento da característica A, da característica B, da característica C. Cada refinamento ele tem que ser separado, porque pode ser que você introduz o A e não introduz o B, e assim por diante. Mas se o código é homogêneo, ele é o mesmo código, então você vai ter o mesmo código replicado em cada um dos refinamentos. Assim como ocorre em orientação a objeto, às vezes o código se replica em várias classes, quando as classes têm que fazer a mesma checagem, por exemplo, o mesmo login, ou o mesmo tratamento de sessão, algumas coisas assim que às vezes as classes fazem a mesma coisa em diferentes classes, e aí o código fica replicado nas várias classes. Então, o aspecto é mais interessante para interesses homogêneos. Então, vamos passar para o estático e dinâmico. Acho que esse aqui é até mais fácil de entender. Então, o estático seria você fazer mudanças estruturais no seu código. Por exemplo, incluir uma nova classe, incluir uma nova interface, incluir um novo atributo numa determinada classe ou interface, né? Incluir um novo método na classe ou interface, ou mesmo incluir um novo relacionamento. Então, são coisas que você faz chamado estaticamente, quer dizer, você muda a estrutura do software. Obviamente, isso pode mudar, acabar impactando o comportamento também, mas o ponto aqui é que você está mudando estaticamente. Você não está alterando o fluxo de execução diretamente. Então, a classe não tinha um determinado atributo, vamos supor, a classe conta não tinha o atributo senha, e você introduziu o atributo senha ali. Por exemplo,
Vamos pensar no usuário, é mais fácil, né? O usuário não tinha o atributo senha, porque não precisava da autenticação para poder fazer uma busca por questões de prova, por exemplo, e de repente uma determinada configuração, um determinado produto, você vai exigir autenticação, então vai exigir que tenha usuário e senha. Então você quer introduzir o atributo senha na classe usuário. Então você introduz o atributo por meio de uma declaração intertipo, por exemplo, de AspectJ. A orientação característica também permite, né, um refinamento que introduz um novo atributo. Então você está alterando estaticamente. Uma classe não tinha aquele atributo senha e passou a ter aquele atributo. Certo? Seria alteração estática. Alteração dinâmica seria você alterar o fluxo de execução. Então o software está sendo executado, de repente chegou num determinado ponto, um determinado comando, e vai ser desviado. Antes de você fazer isso aqui, você vai fazer uma outra coisa da característica, uma outra funcionalidade. Então, o interesse dinâmico aqui, o interesse transversal dinâmico, é aquele que afeta o fluxo de execução do programa. Enquanto o interesse transversal estático, ele altera a estrutura do programa estaticamente. Em AspectJ é muito fácil ilustrar os dois casos, né, que eu acho que é o que tem aqui nos slides. São exemplos também do artigo e do livro. Na verdade, que ilustrou estaticamente com os dois casos, com aspecto e com a rede, programação orientada à característica. Então, como você altera estaticamente o código? Por exemplo, você pode fazer uma classe e implementar uma interface ou estender uma outra classe. Então, o AspectJ usa o declare parents para você introduzir uma nova hierarquia de herança. Então, a classe add, originalmente, se você abrir o arquivo add.java, você não tem nenhum implements comparable, mas o aspecto faz com que a classe add, ou aresta, passa a implementar a interface comparable da API de Java. Mesma coisa para o método aqui compare. Então, se você abrir o arquivo add.java, você não tem esse método, mas o aspecto passa a introduzir esse método na classe aresta, na classe add. Okay? Então, uma alteração estática do código original da classe, introduzindo uma nova herança, introduzindo um novo método. Todos os dois é chamado de declaração intertipo em AspectJ. Esse aqui, às vezes, é chamado de declare parents ou declaração de pares, declaração de herança. Programação orientada à característica também, com a rede também é possível fazer parecido, né? Então, você pode pegar e criar um refinamento para a classe add, onde nesse refinamento você implementa o comparable. Então, a partir desse momento, o add passa a implementar o comparable, porque o refinamento introduziu essa implementação. E ao criar um método aqui, você está dizendo que esse método também está lá na cadeia. Se a gente pensar nas camadas lá, ele vai fazer parte da classe add no final das contas, porque quando o composer for chamado, ele vai introduzir todos os métodos que foram criados nos refinamentos para a classe original. Seja no Mixin ou no Jampack, que a gente viu semana passada, o resultado vai ser o mesmo. O resultado final é que a classe add também vai ter o método comparable e também vai implementar a interface comparable. Vai ter o método compare e vai implementar a interface comparable. Ok? Alteração estática, alteração dinâmica também você pode fazer tanto com a AspectJ quanto com a rede. Então, em AspectJ, basicamente seria o mecanismo point corte a device, point cut a device, ponte corte adentro, onde você intercepta um determinado método e executa alguma coisa naquele ponto. Então, nesse caso aqui, eu estou interceptando execuções do método print na classe add. Então, toda vez que esse método print for executado, antes dele executar, na verdade, após, né? Após ele ser executado, eu vou fazer também esse comando aqui, .weight.print. Então, imprimir o peso da aresta após o método print executar. Beleza? AspectJ. E se você for fazer em array, programação orientada à característica, é parecido. Então, na verdade, o mecanismo de FOP não tem uma maneira muito elegante de interceptar o fluxo de execução, não. Mas aqui está mostrando um caso em que você consegue um resultado parecido, apesar de a rede, programação orientada à característica, ser mais limitada em relação a alterar a dinâmica do software, alterar o fluxo de execução do software. Mas seria um resultado
parecido, porque ao chamar o método print, você vai executar o wait aqui, porque esse super aqui é como se fosse chamar na outra camada, na camada de baixo. Então, é parecido com o super de Java, só que o super de Java ele é minúsculo e chama de superclasse. Aqui no arred ele escreve com letra maiúscula para diferenciar, o S maiúsculo. E aí é uma coisa parecida. Então, antes de você executar esse print aqui, você vai executar o print que está na outra camada, quer dizer, na classe. Ou se tiver alguma camada intermediária, que está na camada intermediária, né? Então, vai propagar para o outro print. Depois que terminar o outro print, você imprime o weight aqui, que é o código que essa feature está sendo adicionada. Imprimir o peso da aresta. Beleza? Então, alteração do fluxo de execução, tanto em orientação a aspecto, que já provê um mecanismo mais poderoso para isso, por meio de ponto de corte adentro, e um resultado parecido com programação orientada a característica arred, mas não é tão poderoso, tipo o aspecto aqui, ele tem o after, o before, para você alterar tanto o após quanto o antes. Ele ainda tem um around, que é para você fazer antes e depois. Então, o mecanismo de aspect J é bem mais poderoso para alterar o fluxo de execução do que o mecanismo de arred, programação orientada a característica. Então, o resumo da comparação. Então, tanto o aspecto quanto a característica, eles podem estender a estrutura do software estaticamente. Eles podem, de certa forma, alterar também o comportamento dinâmico do software, mas programação orientada a característica ela é mais limitada, ela não provê uma linguagem, um suporte da linguagem para alterar dinamicamente. Algumas coisas você consegue fazer, mas é bem limitado a rede programação orientada a característica para alteração dinâmica. Para alteração estática, os dois fazem relativamente bem. Pelo menos essa é a visão dos autores que escreveram o artigo e que, por coincidência, não são os mesmos autores do livro também. Bartoli, Sven Appel e o Christian Casta. Essa tabela resumo aqui está no livro, não lembro se ele está no artigo, está no livro. Aí no livro ele explica por que do good, por que do nenhum suporte, por que do suporte limitado. Eu coloquei exatamente como está no livro para ficar consistente, apesar de que algumas coisas eu não concordo tanto assim, mas resolvi manter a visão dos autores para não criar muito conflito entre o que está no livro e o que está nos slides. Então, para interesses transversais heterogêneos, ele fala, FOP tem um bom suporte já. Então, ele diz, Aspect J tem um suporte limitado, que eu não concordo tanto, eu acho que todos os dois têm um bom suporte, mas, por outro lado, se é heterogêneo, você não tem muita vantagem orientada a aspecto. Você não tem muita vantagem de usar aspecto. Então, talvez, nesses argumentos que eles colocaram um bom suporte aqui e não colocaram bom suporte para aspecto. Não é que aspecto não suporta, é simplesmente que aspecto não tem muita vantagem de usar aspecto para interesses transversais heterogêneos. Para homogêneo, não. É bem claro que o aspecto consegue remover a replicação que o característica não consegue. Colocou programação orientada a característica, nenhum suporte. Programação orientada a aspecto, bom suporte para os interesses homogêneos, que é aqueles que têm replicação do mesmo código em várias partes. E a orientação a aspecto consegue remover essa replicação em muitos casos, né? Talvez não todos. Comparação estático versus dinâmico. Se você quer alterar estaticamente a estrutura do seu software, programação orientada a característica altera com um bom suporte. Orientada a aspecto, de novo, eles colocaram limitado aqui. Eu acho que eles puxaram um pouco a sardinha para o FOP, na minha visão. Porque para mim também a Aspect J altera bem a estrutura estática do software. Mas mantive, como eu disse, consistente com o livro para não criar polêmica. E para alteração dinâmica, eles colocaram que o Aspect J, a orientação a aspecto, tem um suporte melhor do que a orientada a característica, que eu concordo, já que o mecanismo de Aspect J para alteração dinâmica é bem mais poderoso, o mecanismo de ponto de corte de device é bem mais poderoso que o que você consegue fazer com a rede. Beleza? Então, considerar que isso aqui é a nossa verdade absoluta, porque está consistente com o livro, mesmo que eu ou algum de vocês não concordem tanto quanto com essa tabela. E aí, dessa comparação, o que vem então? Então, o que eles resumem no final, o que eles concluem é que se você tem vantagem de usar aspecto em alguns casos, tem vantagem de usar característica em outros casos, por que você tem que escolher um ou outro? Então, por que não combinar os dois? Então, o resultado desse estudo é a proposta de você combinar AOP, programação orientada a aspecto, com FOP, programação orientada a característica, de tal forma que você tenha o melhor dos dois mundos.
E aí eles criaram o termo módulos de característica aspectual, o Aspectual Feature Models. Que o programa pode ser composto, ou esse módulo pode ser composto por classes, interface comum de orientação a objeto, pode ser composto por característica ou refinamentos de array, programação orientada a característica, e pode ser composto por aspecto, orientação a aspecto. Isso você consegue fazer em Aspect-J também. Você pode configurar o seu projeto para ter tanto característica quanto aspectos. O FeatureIDE provê esse suporte, então você não precisa escolher entre um ou outro, você pode ter os dois. Graficamente seria alguma coisa parecida com isso. Então o que está em branquinho aqui seriam as classes ou interfaces, o que está nessa cor aqui, que eu não sei exatamente o que é, um roxo talvez, um marrom, são os refinamentos ou características, e o que está em verde é o aspecto. Então ele chama isso aqui de módulo de característica aspectual, porque você pode colocar classes, aspectos e refinamentos, tudo junto aqui. Vai, por exemplo, ter a classe A, que é refinada pela característica D, mas também é entrecortada pelo aspecto C. E tudo isso aqui, por exemplo, essa caixa amarela aqui, ou laranja, implementa uma característica, por exemplo. Então, no seu programa, isso aqui pode ser uma parte opcional. Vamos supor que você queira que isso aqui implemente o grau de dificuldade do seu TP, das questões daquele programinha do TP. Então, ao incluir essas classes, refinamentos e aspecto, refinamento e aspecto, você introduz o grau de dificuldade das questões. Quando você remove essa caixa laranja, você remove a característica de grau de dificuldade das questões. Beleza? Mesmo que eu codificar, só codificar como não tem nenhum aspecto, ele chama de módulo de característica. Então, você pode ter um módulo de aspecto, que só tem classe e aspecto, pode ter um módulo de característica, que tem classes e característica, e pode ter o módulo de característica aspectual, que tem os três, classes, aspecto e característica. Pode ter até mais de um aspecto, pode ter mais de um refinamento aqui, ilustrou com um só, para você ter uma noção do que é. Normalmente, como as classes implementam a parte base, então a classe é normal que ele apareça em todo módulo. Que o refinamento, por exemplo, é refinamento a partir de uma classe. O aspecto também ele intercepta classes, então é normal que a classe seja um elemento comum a qualquer dos módulos. Isso é uma apresentação gráfica, obviamente abstrata, né? Só para vocês terem uma ideia de qualquer ideia. Isso aí foi proposto aqui em 2008, como eu falei, até aqui não está o e-mail dos autores, não. Está o Sven Appel aqui, que é um dos autores do livro, que propôs o módulos de característica aspectual, o Aspectual Feature Models, em um artigo, Transaction Software Engineering. E no livro que eu estou adotando também tem a seção 6.3, que ele apresenta. Aqui no livro ele foca principalmente na comparação entre características e aspecto. Mas no artigo tem os dois, tem tanto a comparação entre característica e aspecto e a proposta também de se usar o módulo de característica aspectual quando você não quer escolher entre um ou outro.